Bem-vindos ao ambulatório aqui da Clínica Médica. Ó quem tá aqui, ó. O povo me aperreou, viu? Me aperreou pra estar aqui. Você, cadê? Não acredito que tava de férias. Pronto, tô aqui, tivemos um ambulatório de egressos com 2 pacientes, né? Então o primeiro deles, fazendo o resumo, é o seguinte. O primeiro paciente foi um senhor que esteve internado aqui conosco com um quadro de pneumonia, que na tomografia viu que tinha talvez um componente embólico. Ou seja, talvez alguma coisa tenha embolizado para o pulmão. E o que é que geralmente emboliza para o pulmão? As câmaras direitas. Então olha só, pode ser que de repente alguma coisa de erisipela, digamos, tenha entrado na circulação, tenha voltado para cima pelas veias, chegado no átrio direito, embolizou para o pulmão? Olha. Pode ser que um catéter venoso central muito introduzido tenha chegado na tricúspide, a tricúspide lá ficou com alguma vegetação e embolizou para o pulmão? Pode. Mas me diz uma coisa, o paciente usou antibiótico, foi para casa com pedido de ecocardiograma depois. Mas ele ficou com infecção depois que voltou, não? Estava séptico, estava alguma coisa? Não. Estava com algum sintoma, algum sinal de que tinha uma infecção sistêmica? Não. Então, assim, a probabilidade disso ter sido uma endocardite, que é o mais grave, é alta ou é baixa? É baixa. Porque se fosse alta a probabilidade e eu tivesse um eco transtorácico negativo para vegetações, eu não afastaria esse diagnóstico. Eu teria que ter um ecocardiograma transesofágico, porque a probabilidade é alta. Um transtorácico, que a janela não é ideal para ver essas cavidades, essas válvulas, então eu teria que complementar. Mas a probabilidade é baixa. Um ecocardiograma transtorácico negativo, eu vou ficar tranquilo, né? Porque a chance é muito baixa de ter. Eu estou pedindo por via das dúvidas, ok? Só para vocês se ligarem nisso. Só que o que a gente estava conversando aqui é que existe sempre o seguinte: o pulmão vem de uma embolização da direita. O cérebro, ou alguma coisa sistêmica, né, ele vai embolizar, vem uma embolização do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, emboliza para o corpo. E o corpo emboliza para o pulmão. É assim, né? Só que se eu tiver alguma cavidade, alguma comunicação entre ventrículos ou entre átrios, eu posso ter uma embolização que a gente chama de paradoxal. Então a gente pode aproveitar esse caso para transpor ele, né? Então, aquela coisa que a gente fala, se de repente a gente tiver uma TVP na sua perna, doutora, Deus a livre, e de repente isso soltar e desgarrar, é para ir para o pulmão, é para fazer um TEP. E um TEP de um trombo pequenininho, doutora, não faz muito estrago. Eu tenho um monte de pulmão para respirar, de repente perdi isso aqui só de pulmão, faz diferença? Talvez não, né? Talvez faça, mas talvez não. Agora, se eu tiver uma comunicação interatrial, e essa comunicação interatrial, eu tiver um shunt, ou seja, uma comunicação de sangue da direita para a esquerda, que geralmente é esquerda para a direita, mas se eu tiver algum fluxo de sangue da direita para a esquerda, no momento exato em que esse trombo está passando no átrio direito, ele não pode ir para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo vai para a cabeça, e um trombozinho desse tamanhozinho na cabeça pode fazer um estrago tremendo, não pode não? Então esse é o grande problema da embolia paradoxal, beleza? Então o segundo paciente é um senhor idoso, que está acompanhando aqui conosco um quadro de insuficiência cardíaca de fração de ação reduzida. Só que no ecocardiograma mostra déficit contrátil segmentar. E toda vez que eu tiver a palavra segmentar no ecocardiograma, a hipótese diagnóstica possível da etiologia dessa insuficiência cardíaca sempre tem que ser isquêmica, porque a principal causa de insuficiência cardíaca no mundo é a cardiopatia isquêmica. No senhor idoso, tabagista, cheio de fator de risco, a chance disso acontecer é alta ou é muito alta? É muito alta, então eu preciso afastar. E o exame que afasta esse diagnóstico num paciente que tem alta probabilidade pré-teste, ou seja, não fiz teste nenhum, mas a probabilidade de ter aquela doença é alta, é o cateterismo. Ele fez o cateterismo e o cateterismo mostrou uma lesão numa diagonal. Justifica, doutora? Justifica? Não justifica, porque eu tenho 3 artérias principais, descendente anterior, coronária direita e circunflexa, que se ramificam, vão se dividindo, e uma diagonal é ramo da descendente anterior. Então, dificilmente uma diagonal daria 38% de fração de ação pós-tratamento. Então, não justifica. Então, eu tenho que buscar outras causas.
Então, assim, ele fez um eco, não tem nada nas válvulas. Então, valvar não parece ser. Talvez ele não seja de área endêmica para Chagas. Ele não está tão hipertenso, ele nunca tem histórico de hipertensão. Então, eu vou tentando identificar. Será que ele teve um histórico de etilismo passado? Isso é uma cardiopatia alcoólica? Será que é uma mulher que teve filho há pouco tempo? Uma miocardiopatia periparto? Será que é alguma coisa? Então, eu tenho que investigar. Como ele tem um componente segmentar, ou seja, algum segmento do coração está contraindo normal e outro não, então eu tenho que ter um cuidado especial para ver quais causas etiológicas podem fazer isso. E dentre as causas etiológicas, Chagas pode dar déficit contrato segmentar e também miocardite, além da isquêmica. Como a gente já afastou a isquemia, então a gente fica um pouco mais tranquilo desse cenário, certo? Então a gente vai pedir para ele o quê? Uma ressonância, para a gente poder ver se tinha contraste, que é uma coisa chamada realce tardio, no mesocárdio. O mesocárdio é típico para miocardite prévia. Mas agora sim, aquela coisa que a gente falou, o tratamento não vai mudar. Porque a partir do momento que ele teve uma miocardite prévia, a gente faz terapia de suporte e depois a gente faz terapia parecer. Isso vai dar um conforto maior para a gente, mas não vai mudar a nossa terapia medicamentosa, que é a terapia quádrupla. Que inclusive, por hipercalemia, a gente tirou o IECA, e a espironolactona, eu espero que a gente tenha tirado também a espironolactona, e depois a gente passou hidralazina e nitrato, doses razoáveis. E depois o que aconteceu? Ele voltou com potássio normal, função renal até deu uma melhoradazinha. Então a gente tirou de novo hidralazina e nitrato e voltou enalapril e espironolactona, que são as medicações que mudam a mortalidade. Só que como ele fez uma lesão renal discreta e potássio um pouco mais alto, eu tenho que reintroduzir aos poucos. Como é que eu vou começar a enalapril 20 mg de novo, 12 em 12? Só se for para pipocar a função renal de novo. Então vai com calma, vai com calma. Vai tateando, vai vendo como é que ele vai ficando, ok? Como ele estava com edemazinho de membro inferior, a gente pesou ele com 92,5 kg. Ano passado, a última vez que foi verificada o peso, estava com 83,2, 83 ponto alguma coisa de peso, significa que ele ganhou muito, muito peso. Talvez ele esteja bem nutrido, está comendo melhor, tudo mais, porque faz muito tempo a última verificação, ou talvez ele tenha tido um aporte de água. Então tem que ter cuidado com isso e fazer um balanço hídrico negativo, porque isso vai piorar também a classe funcional dele. Mas ele estava bem, né? Como ele estava bem, eu vivo dizendo isso. Meus objetivos do tratamento da insuficiência cardíaca são que eu tenha melhora clínica, logicamente, que ele não descompense, que ele não interne, que ele diminua a mortalidade, por enquanto a gente está fazendo isso também. E que eu tenha um remodelamento cardíaco reverso, de modo que eu possa ter uma melhora da fração de ejeção. Isso ainda a gente não conseguiu ver, porque onde eu resgatei, ele estava com 38, 34% de fração de ejeção e não piorou. Graças a Deus ele não piorou, mas também não melhorou muito. Mas ele tem classe funcional 1, 2, ele tem dispneia só os grandes esforços, ele veio andando aqui, está tranquilo. Um senhor naquela idade, está tão bem, então eu fico muito feliz com isso. Ele não internou desde que ele começou a acompanhar aqui com a gente. Isso é muito bom também, porque o idoso que tem uma descompensação por IC, interna, pega uma pneumonia aqui, que ele não pegaria se ele estivesse em casa, e morre. Então a mortalidade, o fato de você ter também uma redução da internação hospitalar é muito positiva para um paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então eu preciso fazer isso. Então por enquanto ele não está melhorando fração de ejeção, por enquanto, graças a Deus, não está morrendo, está bem, e por enquanto ele não está internando. Então o nosso tratamento está dando certo? Sim. Com certeza. Então, gostaram dos casos? Boa semana. Muito bom, muito bom. Então, sigamos.